Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Vocês, nossos clientes, vocês, nossos consultores, vocês que procuram bem-estar e qualidade de vida. Meu nome é Brígida Matos, eu sou consultora de bem-estar há 19 anos e a gente tem oferecido para os nossos clientes, né, todas as quintas-feiras, esse momento saudável, um momento destinado para você, destinado para a sua família, um momento de levar informações corretas e atualizadas de como proteger todos os dias, a cada dia, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Nosso lema é prevenir e não remediar. Lógico que muitas vezes a gente precisa também remediar. E hoje eu tenho a honra de poder apresentar aqui para vocês um grande amigo, antes de tudo, ele é médico há 11 anos, ele é médico urgencista do Hospital de Maracanaú, uma cidade aqui é uma cidade metropolitana do Ceará, metropolitana de Fortaleza. Ele foi médico da UTI do Covid, também em Maracanaú, e ele é médico, deixa eu ver se o nome, paliativista e da Clínica da Dor no Hospital Haroldo Joaçaba, aqui em Fortaleza. Mas o mais importante de tudo é que ele se tornou consultor de bem-estar da Herbalife há 11 anos, porque ele se apaixonou por esse modelo, essa filosofia de estilo de vida que a Herbalife oferece. Ele conheceu através de um dos nossos espaços e se encantou com a ideia de poder ter uma vida longeva e saudável. Então, aproveitem, recomendo que, se tiverem papel, caneta, estejam apostos aí, atentos, tire aí esses 45 a 50 minutos para você, vale a pena. Então, me ajude a receber com uma grande salva de palmas virtuais, né? Ele, o médico, membro da equipe mundial da Herbalife, Dr. Ronei Oliveira. Olá, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Participando desse momento saudável. É um momento importante onde a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência como profissional da área da saúde, né? Como médico, como consultor, né? Como a Brígida muito bem falou aí, eu já tenho 11 anos de formado, né? Na minha prática médica. Eu não sou cearense, né? Eu vim do Amapá, né? De Macapá, mas já moro aqui no Ceará, já tem... Vamos fazer já 10 anos que moramos aqui, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que vocês estão me dando de estar aqui com vocês hoje, né? Agradecer a Deus por nós podermos estarmos aqui juntos, né, para compartilhar de muitas coisas boas. Eu já vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. E também queria aproveitar a oportunidade, né, para agradecer ao professor Davi Menezes, né, pela oportunidade dada de estar aqui contribuindo com esse time maravilhoso, né, dessa organização maravilhosa aí, a galera que está trabalhando focado aí, né, buscando levar um estilo de vida saudável para as pessoas, e também para minha grande amiga, né, esse casal maravilhoso, a qual eu tenho um grande carinho, uma admiração enorme, né, eu sempre costumo dizer que eles são os meus pais cearenses, né, grandes amigos, esse casal Brígida e Gerardo Matos, a quem eu devo muito carinho e muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós e têm feito até hoje por nós. Então, vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Como a Brígida muito bem me apresentou, né? Eu trabalho como médico de urgência e emergência no Hospital do Maracanaú, médico da unidade da UTI, né? Desse mesmo hospital, da UTI Covid. Faço parte do corpo clínico do serviço de home care e do serviço de cuidados paliativos do Hospital Haroldo Joaçaba, né, que aqui no Ceará o pessoal conhece como Instituto do Câncer, né?
e já sou usuário dos produtos há 12 anos, né? Já tenho, assim, uma intimidade, né? Um carinho muito grande pelos produtos. Aqui em casa não falta shake, não falta chá, não falta absolutamente nenhum tipo de produto. Meus filhos adoram tomar o shake, né? Tomar os produtos que eles podem, né? Fazer o usuário de acordo com a faixa etária. E, para mim, é uma honra muito grande poder estar contribuindo com esse conhecimento aqui com vocês. Então, peguem lápis e caneta e aproveitem bem aqui as informações que nós vamos passar aqui para vocês. Eu queria começar a minha apresentação fazendo essa pequena observação, certo? Nós vamos falar aqui na nossa apresentação muito sobre doenças, sobre o estilo de vida que a grande maioria das pessoas tomam, né, nos dias atuais. E é sempre de bom grado a gente lembrar que os produtos da Herbalife, eles não têm o objetivo e a função de prevenir, diagnosticar ou tratar qualquer doença, certo? Os produtos da Herbalife são suplementos nutricionais, né, que ajudam, associado a um estilo de vida ativo e saudável, a fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, os produtos, eles não fazem milagres se você não fizer o bom uso do próprio produto, mas também adotar um estilo de vida ativo e saudável, que também a gente vai estar comentando aí com vocês ao longo da apresentação. E eu queria começar já a minha apresentação fazendo como diz o professor Davi Menezes, né, uma provocação com vocês. Quando nós nascemos, né, eu queria que vocês refletissem sobre isso aqui. Quando nós nascemos, normalmente nós somos as coisas mais fofinhas, né, do mundo. É tchutchuco para lá, tchutchuco para lá, é fofinho para lá, é fofinho para cá. E, de fato, né? Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Ana, e, para mim, são as coisas mais gostosas que existem nesse mundo, né? E, normalmente, né, quando nós nascemos livres de doenças, seja obesidade, seja diabetes, seja hipertensão, seja colesterol alto, câncer, enfim. Normalmente, nós nascemos livres e desprovidos de algumas doenças. E aí o grande questionamento que eu sempre costumo fazer é por que quando cresce, cresce dessa forma? Por que quando cresce, cresce fora dos padrões ideais para ter uma saúde adequada e normalmente com esses tipos de doenças? Obesidade, ou sobrepeso, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, cabe uma reflexão. E aí a pergunta que eu gosto de fazer sempre é essa. Por que será que nós estamos nessa situação? Será que é porque é o destino? Né? Não, é porque eu nasci assim e a minha família é assim, todo mundo é assim na minha família, então eu herdei isso da minha família? Ou será que é a jornada? É a adoção de hábitos de vida que não é saudável, né? Que vai contribuindo para que, quando cresce, cresce com doenças, cresce acima do peso, né? Estressado, não praticando atividade física. Então, eu queria trazer essa primeira reflexão para que vocês comecem a entender como é que tem funcionado o estilo de vida da grande maioria das pessoas. E já começando a responder essa pergunta, eu já começo com esse slide aqui. Muitas pessoas acham que a grande maioria das doenças tem um fundo genético. Existem as doenças genéticas e existem as doenças de estilo de vida. Tanto que esse slide ele mostra o seguinte, que, em tese, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a genética, os fatores genéticos, eles contribuem, em média, 30% para o aparecimento das doenças. 70% estão relacionados com a forma de vida que eu levo ao longo dos anos. Eu sempre costumo dizer e brincar que não é herança genética, mas sim herança de panela. Ou seja, é muito comum as pessoas me perguntarem assim, mas doutor, vem cá, quando o meu pai é diabético, minha mãe tem pressão alta, será que eu vou ter? A grande resposta é, se você tiver os mesmos hábitos de vida que eles tiveram ao longo da vida, a probabilidade de você ser hipertenso e diabético ou desenvolver outras doenças também é grande, porque você está sendo uma cópia, você está sendo como se fosse uma xerox de hábitos de vida que levaram eles a ter as doenças que eles adquiriram, né, nos dias atuais. Então, há necessidade de adotar um novo estilo de vida, novos hábitos de vida, para que a probabilidade da pessoa acabar desenvolvendo determinadas doenças, na realidade, sejam menores.
tá certo? E aí, já começa com esse slide aqui, só para vocês entenderem como o desafio começa desde a infância, né? Na educação que muitas vezes os pais já não têm uma educação adequada do que diz respeito a hábitos de vida saudável e, consequentemente, já levam os filhos para esse mesmo tipo de ambiente. Olha o que diz a Organização Mundial da Saúde, em 2017, ela alerta para um aumento significativo no número de obesos na infância, né, a chamada obesidade infantil. E ele ainda diz que há 124 milhões de crianças e adolescentes obesos no mundo. E ele atribui a esse aumento importante da obesidade infantil ao excesso de açúcar da alimentação e à falta de atividade física. Ou seja, a tecnologia é um dos fatores que contribuem hoje para as crianças ficarem um pouco, vamos dizer assim, mais preguiçosas, vamos dizer assim. Não gostarem de fazer atividade física, né? Comerem alimentos que não estão adequados para a idade. E isso tem contribuído para um aumento importante da obesidade infantil. Além disso, pessoal, de acordo com o Vigitel, né, em 2017, olha só a quantidade de percentual de obesos hoje no nosso país. Em 10 anos, a obesidade cresceu 60%. Nós saímos de 18,8% para em torno de 19% no nosso país, né? Isso no que diz respeito à obesidade. Quando a gente fala de excesso de peso, ou seja, sobrepeso, que são aqueles indivíduos que têm IMC acima de 25, o percentual saiu de em torno de 42% para 54%. Ou seja, se nós pegarmos o número, né, em percentual do número de obeso para o número de pessoas com excesso de peso, pasmem, no nosso país hoje, nós temos, em média, 72,7% da nossa população hoje está acima do peso. Ou seja, de cada 10 brasileiros hoje, 7 estão acima do peso. Então, consequentemente, essa obesidade, ela traz consequências, como o aparecimento de algumas doenças, né? As pessoas começam a ficar com problemas, muitas vezes, problemas emocionais devido ao excesso de peso, problemas psicológicos devido ao excesso de peso, muitas vezes não conseguem encontrar emprego, né, devido a tudo isso. E, aos poucos, nós vamos encaixar todo um cenário para vocês entenderem por que hoje fazer uso de suplementos alimentares hoje é importante na nossa sociedade. Olha o que diz esse estudo da Consumers International. Isso aqui foi um estudo em 2015, né, uma pesquisa que eles fizeram. Olha como isso aqui é interessante. Olha, o estudo revela que o público ele não tem conhecimento dos riscos globais que uma alimentação inadequada pode trazer. Sugere que um grande número de pessoas desconhece o grande impacto que dietas não saudáveis causam na saúde pública global, ou seja, mais de 80% das pessoas subestimam que comer mal pode causar a morte, por exemplo. Tem noção do que é isso? Só 20% sabe, ou pelo menos entendem que comer mal pode levar a doenças e pode levar à morte. 80% das pessoas meio que ignoram essa informação. Por isso que é de grande importância esse trabalho que está sendo feito aqui, porque se vocês pegarem todas essas informações que estão sendo dadas a vocês a cada apresentação, a cada palestra, e começar a adotar isso na sua vida, você vai ter melhor qualidade de vida, você vai ter um melhor funcionamento do corpo, você vai ter um melhor equilíbrio corporal, equilíbrio mental, e melhor você vai conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. E aí, o que acontece? Esse complexo de má alimentação, né? Por exemplo, aqui eu representei essa má alimentação como consumo excessivo de batatas fritas, refrigerantes, hambúrgueres, frituras de uma forma geral. É essa celeuma de alimentações que não estão saudáveis é que provocam um verdadeiro desequilíbrio no nosso corpo e, consequentemente, vai levar tanto à obesidade e o aparecimento de algumas doenças. Aqui eu estou me detendo só à alimentação por enquanto, tá, pessoal? Já já a gente vai falar das outras coisas. Então, o que acontece? Alimentos
que tem na sua composição excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal, né, são alimentos que, consequentemente, normalmente são alimentos que têm calorias elevadas e, consequentemente, estão levando a maioria das pessoas, como eu já mostrei para vocês, a esses 72% das pessoas ficarem acima do peso, ok? E aí é muito importante que vocês entendam um conceito que as pessoas ainda, na sua grande maioria, desconhecem, que é o conhecimento da gordura visceral. Se você pegar na sua barriga, né, essa foto aqui ela ilustra muito bem isso, que quando a gente analisa a região abdominal, né, existem dois tipos de gordura. A gordura subcutânea, que é essa gordurinha que você consegue pegar, essa gordurinha que você consegue palpar. É essa gordurinha que a grande maioria das pessoas, quando procuram um cirurgião plástico, é nessa gordura que ele consegue manipular. É essa gordura que ele consegue retirar através de lipoaspiração, através de abdominoplastia. É nesse tipo de gordura que ele consegue provocar aqueles resultados todos que, às vezes, a gente consegue ver aí na mídia. Porém, nós precisamos ter uma atenção importante à gordura visceral, que é uma gordura invisível, que não está às nossas vistas, nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque essa gordura está dentro da nossa barriga, é uma gordura intraabdominal, ela está ali meio que misturado com os órgãos, misturado com o intestino, com o fígado. Acho que vocês já devem ter visto alguém dizer assim para vocês: rapaz, eu fui no médico e eu fiz um ultrassom e deu uma esteatose hepática, ou seja, deu uma gordura no fígado. Essa gordura no fígado justamente já é sinais de que o indivíduo está com a gordura visceral elevada. Então, qual é o problema que essa gordura ela traz para o nosso corpo, ela traz para dentro do nosso organismo? É porque ela produz um estado inflamatório. As pessoas, elas que estão com a gordura visceral acima do normal, e você muitas vezes só consegue verificar a sua gordura visceral através de uma balança de bioimpedância, ou então, se você for mais analítico, você pode fazer, por exemplo, uma tomografia de abdômen, mas aí é um recurso que não está acessível a todo mundo, mas a balança de bioimpedância é um material excepcional, é um instrumento que você pode lançar a mão para que você comece a verificar quanto está a sua gordura visceral. E a partir daí você consegue começar a adotar hábitos de vida saudável, na qual você consegue diminuir isso aí. Então, o que acontece? Esse estado inflamatório que a gordura visceral traz, é ela que contribui para o aparecimento de algumas doenças. Inclusive, teve um estudo lançado em 2018, onde foi associado, só para vocês terem uma ideia, o aumento da circunferência abdominal ao aparecimento de 13 tipos de cânceres, incluindo o câncer de mama e o câncer de próstata. Por que eu estou falando exclusivamente desses cânceres? Porque são os cânceres mais prevalentes hoje, né, na grande maioria, e que tem até campanha, né, anualmente na sociedade, né? No caso, o Outubro Rosa e o Novembro Azul para o câncer de próstata. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção sobre os cuidados que nós devemos ter para controlar essa gordura subcutânea. Esse videozinho aqui, ele mostra para vocês como o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, ele pode contribuir para o aparecimento da gordura abdominal. Esses órgãos que estão aparecendo aí, só para vocês se situarem, entenderem a anatomia, esse órgão marronzinho escuro, ele é o fígado, logo abaixo dele a gente vê o estômago. Na sequência do vídeo, a gente vai ver o pâncreas. Só para que vocês entendam, o pâncreas é o órgão responsável pelo controle do açúcar no nosso sangue, certo? Pessoas que têm diabetes, normalmente, se for o diabetes tipo 1, né, que é aquele diabetes que a pessoa nasce diabética, que a criança já nasce com problema, é defeito de fábrica, né? O indivíduo não produz a insulina. Já a diabetes adquirida, que é o diabetes tipo 2, a
pessoa, né, ele começa a desenvolver o que nós chamamos de resistência insulínica. Ele até produz insulina, mas a insulina já não consegue ser efetiva nesse controle da quantidade de açúcar que deve conter no sangue. Então, na sequência do vídeo, a gente vai observar aqui o seguinte, ó, fígado, estômago. Vamos supor que aqui você está comendo uma rapadura, certo? Um alimento que tem uma quantidade de açúcar elevado. Esse açúcar ele vai ser controlado pelo pâncreas, né? A quantidade dele, que vai liberar um hormônio chamado insulina. O açúcar ele vai começar a entrar na corrente sanguínea, certo? Notem que aqui são os vasos sanguíneos, certo? E a insulina, o que ela faz? Ela pega o excesso de açúcar, joga para os músculos, joga para o fígado e o que sobra transforma em gordura. Dá uma olhada aqui no vídeo, onde as células do sangue vão correndo. Isso aqui, ao redor, tudo é gordura, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Nota que a insulina, que é o que está de verdinho, é como se fosse uma chave, onde ela ativa a célula de gordura, aliás, ela ativa a gordura, ela ativa o açúcar a se transformar em gordura. Então, quanto mais açúcar, mais carboidrato você consome, e isso de uma forma excessiva, a probabilidade de você ganhar peso e aumentar a sua circunferência abdominal e a gordura visceral é bem grande, ok? Associado, pessoal, à alimentação saudável, aliás, a alimentação não saudável, nós temos o hábito do tabagismo, né, que ainda é uma prática muito comum na nossa sociedade. Olha só esse dado do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Ele diz aqui que, por dia, morrem 428 pessoas por dia, né, morrem em decorrência do uso do tabagismo. E isso gera para os cofres públicos, né, para o SUS, cerca de 57 bilhões de reais que são, ele usa esse termo aqui no estudo, né, são perdidos a cada ano com despesas médicas e perda de produtividade devido ao tabagismo, né, com benefícios que muitas vezes dados para pessoas que estão incapacitadas em decorrências de doenças voltadas para o cigarro, né? Só para vocês terem uma ideia, 12,6% de todas as mortes que ocorrem no Brasil hoje são em decorrência do tabagismo. E ele ainda coloca aqui mais, né? As pessoas normalmente, quando fumam, normalmente elas adoecem dessas doenças que estão representadas aqui no gráfico. Doenças cardíacas, o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a mais prevalente das DPOCs, é o enfisema pulmonar, né? Pneumonia, acidente vascular cerebral, câncer e o câncer de pulmão. E eu acho interessante esse estudo aqui, pessoal, porque é o seguinte, eu, como trabalho no Hospital Oncológico aqui do Ceará, é muito frequente a gente observar o trauma que o câncer traz na vida das pessoas. E, normalmente, o câncer de pulmão, ele tem um câncer, ele tem um quê especial. Por quê? Porque as pessoas sabem o que foi que causou. E é engraçado porque a grande maioria das pessoas, elas se arrependem, quando muitas vezes a doença já não tem mais tratamento, quando muitas vezes a doença não tem mais cura, né? Então, assim, é muito importante que não só o hábito do tabagismo, mas outros hábitos também vão ser citados, que a gente consiga, né, ter força suficiente para que esses hábitos não façam parte da nossa vida, né? O consumo de bebidas alcoólicas, né, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, isso aqui é muito presente do de mulheres, né? 36,3% das mulheres, o que corresponde a 25 milhões, né, de homens, tem o hábito do etilismo, e 13% das mulheres também tem esse hábito, que corresponde aí a aproximadamente 10 milhões de mulheres, ok?
O sedentarismo ainda é apesar de hoje a gente ver um movimento, né, das pessoas hoje em busca de um estilo de vida ativo e saudável, mas ainda é muito grande o número de pessoas que não praticam atividade física. De acordo com o Ministério dos Esportes, em 2013, olha aí, em torno de 46% das pessoas, né, no nosso país ainda são sedentários, né? E quando a gente olha a divisão por sexo, 50%, né, das mulheres não praticam e o restante aí da macharada ainda precisa, né, começar a fazer desculpa, é isso mesmo, 50,4% das mulheres que praticam e o restante aí dos homens ainda não praticam, ou seja, é uma quantidade de pessoas ainda muito grande, é quase 50% da nossa sociedade que ainda não tem o hábito de praticar atividade física, certo? E um outro estudo, né, da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE de 2013, essa sigla chamada DCNT, pessoal, significa doenças crônicas não transmissíveis, porque existem as doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis. Um exemplo de doença, por exemplo, transmissível é a tuberculose, por exemplo, que inclusive é uma doença com uma prevalência muito alta ainda no nosso país, tá certo? As doenças crônicas não transmissíveis é pressão alta, diabetes, câncer, AVC, doença renal crônica, as DPOCs. Por quê? Porque são doenças que eu não pego pelo contato com outras pessoas. Eu pego de acordo com o estilo de vida que eu vou desenvolvendo ao longo dos anos. Olha o que diz esse estudo aqui, pessoal, do IBGE, que as doenças crônicas não transmissíveis correspondem a 72% das causas de morte no nosso país. Se nós pegarmos todas as mortes no nosso país, todas as causas de morte possíveis e imagináveis no nosso país, as doenças crônicas não transmissíveis, elas contribuem com 72% das mortes. Além disso, dados, né, desse estudo mostram que mais de 45% da população, que corresponde aí a aproximadamente 54 milhões de pessoas, relatam ter pelo menos uma doença crônica não transmissível, ou seja, é muita gente morrendo de doenças evitáveis, certo? O mais chocante é isso, é que como são doenças que eu adquiro de acordo com os hábitos de vida que eu vou levando, são doenças que eu consigo evitar a partir do momento que eu consigo adotar hábitos de vida saudável. 72% das pessoas e 45% relatam que tem pelo menos uma doença crônica não transmissível. E um dado interessante, pessoal, que eu analisei aqui, uma coincidência na realidade, que eu queria que vocês prestassem atenção. Se nós voltarmos uns slides lá atrás, lembra que eu falei que 72% da população brasileira está acima do peso? Será que é coincidência ou não que as doenças crônicas não transmissíveis correspondem a 72% das causas de morte do nosso país? Será que isso verdadeiramente é uma coincidência? Ou será que isso são fatos que comprovam ainda mais que hábitos de vidas inadequados estão levando a pessoas a desenvolver a obesidade, o sobrepeso, mesmo que seja um sobrepeso mínimo que seja, e que estão provocando um aumento gigantesco no número de mortes no nosso país hoje? Há da gente fazer essa reflexão e, mais importante, entender como é que a gente pode trabalhar para prevenir esses dados tristes que o nosso país vive hoje. Quando se fala de sedentarismo, pessoal, tem esse estudo, né? Esse estudo do estudo Brazos, né? Que fala sobre o impacto da osteoporose no nosso país. E uma das conclusões que esse estudo tira é que o sedentarismo e o tabagismo, a pior qualidade de vida, ou seja, hábitos de vida não saudável, como estresse, associado ao diabetes, são fatores clínicos de risco relevantes para fratura por baixo impacto em homem brasileiro. Ou seja, homens, muitas vezes, sofrem fraturas, como, por exemplo, a fratura, uma das fraturas muito comuns que a gente observa na nossa prática clínica, na prática médica do nosso dia a dia, é a fratura de colo de fêmur, né? Que é que é muito comum no idoso, né? E olha ao que ele relaciona essa fratura, ao sedentarismo,
né, ao fumo, né, ao tabagismo, uma qualidade de vida ruim, né, e ao diabético. São fatores que têm provocado o aumento dessa fratura por baixo impacto. E olha que são fraturas de baixo impacto, certo? Não são fraturas, por exemplo, ocasionadas por grandes traumas, como acidentes, né? Fratura de baixo impacto, muitas vezes fratura do dia a dia, né? Ou, às vezes o vozinho está no banheiro e aí escorrega e quebra, certo? O osso, e aí fica muitas vezes acamado, né? Restrito ao leito, e aí às vezes necessita fazer cirurgia, mas não consegue ter acesso, né? Muitas vezes no serviço de saúde pública. Né? Um outro estudo muito interessante, né? Esse estudo é de 2013, né? Publicado na Revista de Saúde Pública. Olha esse dado interessante aqui, pessoal. Esse estudo, na realidade, ele tem duas conclusões assim chocantes. A primeira delas é que ele diz que 90% das pessoas não comem os nutrientes que deveriam consumir diariamente. 90% das pessoas não consomem os nutrientes, né, as vitaminas e minerais que necessitariam consumir diariamente. E uma outra conclusão que esse estudo ele traz é que há uma prevalência elevada de inadequação na ingestão de, olha só, cálcio, sódio, magnésio, vitaminas E, D, A e C em todas as regiões do nosso país, tanto em áreas urbanas como rurais, na população brasileira adulta. Olha só a quantidade de vitaminas e minerais que hoje está deficiente, né, o consumo na população brasileira hoje. E aí, olha só que interessante, né? Só fazendo um resumo do estudo, a deficiência de cálcio, a deficiência de magnésio, a deficiência de vitamina D, a deficiência de vitamina E e a deficiência de vitamina C. Não por acaso eu destaquei esses três elementos que estão em vermelho: cálcio, magnésio e vitamina D, cujo consumo está deficiente na população brasileira hoje, né? São elementos que estão presentes nesse produto chamado Extracal, né? É um suplemento de cálcio cuja a formulação dele é justamente a base de vitamina D, cálcio e magnésio. E aí qual é a importância que tem consumir vitamina D e magnésio? Vitamina D a vitamina responsável pela absorção do cálcio no intestino. Quando a pessoa ela come o cálcio, se não tiver nenhum veículo que pegue esse cálcio, de dentro do intestino e coloque ele dentro da corrente sanguínea, esse cálcio ele sai para o mundo novamente, né, através das fezes, né? Então, quem faz esse processo, esse veículo que é responsável por retirar esse cálcio do intestino e jogar para o sangue, é justamente a vitamina D. E o elemento responsável pela fixação desse cálcio nos ossos é o magnésio. Então, por isso que nós devemos consumir o Extracal diariamente, conforme o rótulo, e principalmente incentivar com que mais pessoas consumam o cálcio na sua dieta, porque já tem estudos que mostram que o consumo hoje de cálcio hoje na sociedade está deficiente, não só de cálcio, mas também de magnésio, vitamina D e de outros elementos, conforme a gente já mostrou aqui. Além disso, há necessidade também de fazer uso do multivitaminas e minerais, né? Por quê? Porque esse produto, ele é um produto que contém na sua composição 22 vitaminas e minerais, né? Vitaminas essenciais, né? Vitaminas que precisam ser consumidas na dieta. Toda vez, pessoal, que vocês ouvirem falar esse termo de vitamina essencial, o que isso quer dizer? É uma vitamina que o nosso corpo não consegue produzir. E se nosso corpo não consegue produzir, é uma vitamina que precisa ser consumida por alimentos vindo da natureza. Então, se eu não estou consumindo os nutrientes essenciais vindo da natureza, porque eu só como hambúrguer, eu só tomo refrigerante, eu só como arroz, eu só como biscoito recheado, eu só como uma alimentação não saudável, é muito óbvio que provavelmente os meus níveis de cálcio, magnésio, de vitamina D, de selênio e outras vitaminas no nosso corpo pode ser que esteja deficiente. Daí a necessidade de fazer a suplementação de vitaminas e minerais, até porque hoje, pessoal,
devido a uma agricultura muito modificada, também já tem estudos que mostram que mesmo que a gente consuma frutas, legumes e verduras, não é garantia de 100% de nutrição, tá certo? Então, esse é um dos motivos também que precisa com que a gente consuma esses produtos diariamente, ok? E aí, pessoal, o que que acontece? Uma das coisas importantes que nós devemos fazer, se nós quisermos mudar esse cenário que nós vivemos hoje, de aumento de doenças, né, das doenças crônicas não transmissíveis, como eu mostrei, onde 70% das mortes hoje são causadas devido a essas doenças, onde 72% hoje da nossa população está acima do peso, há necessidade de nós adotarmos o que nós chamamos de um estilo de vida ativo e saudável. E esse estilo de vida, pessoal, ele é baseado em alguns pilares que estão destacados aqui nessa imagem. A alimentação saudável, a prática diária de atividade física, o uso de suplementos nutricionais, o acompanhamento de um coach profissional, de alguém que possa te orientar dentro desse processo e você levar também essa mensagem para que cada vez mais pessoas comecem a adotar esse estilo de vida. Então, muito importante a alimentação saudável, a alimentação colorida, a alimentação à base de frutas, verduras, leguminosas, proteínas, carboidratos integrais, compondo todo esse nosso cardápio para que nós possamos adotar parte desse estilo de vida ativo e saudável. Outra coisa que deve ser feita também é a adoção da atividade física, né? Precisamos adotar esse hábito. Nós vivemos um período agora onde ficou um pouco complicado, né? As pessoas poderem sair de casa, poderem praticar suas atividades físicas, mas muitas pessoas adotaram a atividade física em casa, né? Através de vídeos no YouTube, ou então através de algum amigo ou algum coach que podia dar as aulas online para aquela pessoa. Então, assim, a atividade física hoje é fundamental, até porque lembra do slide passado que eu mostrei, onde quase 50% da nossa população hoje não pratica atividade física. Então, galera, vamos botar esse corpo para se mexer, vamos fazer atividade física, vamos perder caloria, vamos trabalhar a musculatura, porque se nós quisermos viver ainda muito tempo e ter uma qualidade de vida melhor, a atividade física ela é um pilar extremamente importante dentro desse processo. E também o consumo de suplementos alimentares, porque os suplementos alimentares, pessoal, o que eles vão nos fornecer? Tudo isso que está descrito aqui para vocês. Proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais e ômega 3, certo? Aqui atrás, se você olhar, está praticamente todo o portfólio de produtos que hoje a Herbalife ela fornece, justamente com o foco e o objetivo de promover os nutrientes que muitas vezes na nossa alimentação do dia a dia nós não conseguimos ingerir, né? Um outro fator também que tem contribuído muito para que as pessoas não consigam se alimentar de uma forma saudável é a correria do dia a dia. A falta de tempo, muitas vezes, para comer uma alimentação saudável, muitas vezes a falta de opção, né, nos locais de trabalho, ou então nos locais próximos, né, de uma alimentação mais saudável e equilibrada. Então, a suplementação nutricional ela vem nesse contexto para contribuir com que você consiga ter uma refeição prática, segura, para que as suas taxas de colesterol, vitaminas, minerais possam ficar normais, ok? E aí, o que acontece? Só explicando bem rapidinho aqui para vocês o que cada uma desses nutrientes fazem no nosso corpo, né? As proteínas, pessoal, têm uma importância significativa porque elas que são as grandes responsáveis pela manutenção e desenvolvimento dos nossos músculos, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde a grande maioria das pessoas não consomem proteínas nas quantidades corretas. O consumo excessivo de carboidrato tem deixado as pessoas com um quadro que nós chamamos de sarcopenia, né? A galera aí que está fazendo a bioimpedância, né, dos seus clientes, das pessoas que são acompanhados pelos consultores, observam muito que
a massa muscular da grande maioria das pessoas, muitas vezes, está aquém do limite mínimo, né, que se recomenda dentro daquele padrão de normalidade. Então, muito disso se dá devido à falta de uma alimentação rica em proteínas. O carboidrato, ele serve para nos fornecer energia, por isso que o excesso de carboidrato faz com que as pessoas ganhem peso, porque como ele nos fornece energia, o que a gente não gasta, eu já mostrei para vocês no vídeo, o nosso corpo tem a capacidade de transformar esse excesso de açúcar em gordura. As fibras, responsável pelo bom funcionamento do nosso intestino, né, para que as pessoas consigam ir ao banheiro para fazer as suas necessidades, né, principalmente fazer o número 2, né, como a gente chama, de uma forma satisfatória, tranquila. Além do que também, pessoal, as fibras, elas são responsáveis, inclusive, por esse controle da quantidade de açúcar, né, que vai ser ingerida pelo nosso corpo, que vai ser absorvida pelo nosso corpo, tá certo? Por isso que se fala muito hoje da importância do consumo de fibras e também do uso de alimentos de carboidratos integrais. Vitaminas e minerais, né, eu já falei, para o bom equilíbrio e funcionamento do corpo, e as gorduras saudáveis, que eu vou falar quando a gente estiver falando mais sobre o ômega 3. Existe esse score chamado de PDCAAS, né, que o professor Davi Menezes ele fala muito desse score, né, que é um score utilizado, pessoal, para mostrar a qualidade da proteína que deve se consumir, né? Ele avalia a qualidade da proteína para satisfazer as nossas necessidades, né? E considera-se uma proteína com um padrão ótimo, com um nível de elegibilidade, digestibilidade ótima, quando ele tem um PDCAAS igual a 1. Olha esse gráfico aqui que ele mostra as proteínas que têm o padrão de PDCAAS iguais a 1, né? O leite, né? O whey protein isolado, o whey protein concentrado, e olha aqui quem aparece aqui, proteína isolada da soja. Ou seja, proteína isolada da soja, pessoal, é um leite, certo? É uma proteína que tem um score que, como é que eu vou explicar para vocês? Que contém os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para o nosso bom funcionamento. Lembra quando eu falei de vitaminas essenciais? Aqui é o mesmo conceito para aminoácidos essenciais. São aminoácidos que eu necessito buscar na natureza, são aminoácidos que eu necessito buscar numa alimentação. E a proteína isolada da soja, ela consegue nos fornecer esses aminoácidos. Por isso que se fala muito que a proteína da soja é uma proteína de alto valor biológico. Por quê? Porque ela contém esses aminoácidos essenciais que o meu corpo necessita para o bom funcionamento. E o mais legal disso tudo, que a base do nosso shake é justamente proteína isolada da soja. Ou seja, quando eu consumo shake, além de eu consumir calorias controladas, além de eu consumir gorduras controladas, carboidratos controlados, né, baixa caloria e alto valor nutricional, eu estou consumindo proteína de alto valor biológico que vão me entregar a quantidade de aminoácidos que eu preciso para uma boa refeição, tá certo? Aqui só um resuminho para que você veja, né, os percentuais e as quantidades de nutrientes dentro do shake. Carboidrato, 22 gramas, 19 gramas, né, do shake, isso quando misturado com, aqui no caso é a mistura com leite, certo? Gorduras, a fonte de fibra e a 23 vitaminas e minerais, que é a composição que tem o nosso shake, tá certo? Aqui são as formas de uso para quem quer perder, manter ou ganhar peso. Eu não vou me deter muito nisso aqui, porque o consultor ele vai saber te orientar muito bem como é que você vai usar os produtos de acordo com a tua necessidade, ok? Um produto fantástico e maravilhoso que aqui em casa foi assim a solução, principalmente para minha esposa, né, que tem um problema de intolerância à lactose, e diga-se de passagem, né, intolerância à lactose, pessoal, hoje gira em torno de 40% da nossa sociedade hoje diz ter intolerância à lactose, ou seja, não pode consumir lactose, né, que é o açúcar do leite animal, né, dos leites vindo no caso da vaca, né?
E o Nutrev, ele vem justamente para ajudar nisso aí. Por quê? Porque a base nutricional do Nutrev é o quê? Proteína da soja. Ou seja, você vai estar consumindo um produto que tem as quantidades de aminoácidos, como eu já falei, essenciais, que o teu corpo precisa para o bom funcionamento, né? Além disso, contribui para que você, para quem tem problema de intolerância à lactose, possa consumir um leite, possa consumir um produto sem ter esse sentimento de culpa, sem ter essa preocupação. Tanto que minha esposa consome e nunca mais, graças a Deus, não teve problemas de intolerância à lactose, né? O pessoal que tem intolerância à lactose sabe como é frustrante você muitas vezes não poder consumir um produto que, né, a base de leite, dos leites tradicionais, né? E aí, por isso que é muito importante que se criem cada vez mais receitas, se criem cada vez mais formas de utilizar o Nutrev, para que as pessoas possam utilizar esse produto das mais diversificadas formas. Tá certo? Só fazendo um comparativo bem rápido, né, no que diz respeito ao Nutrev com leite semidesnatado, a quantidade calórica de um produto para outro é bem parecida, mas olha a quantidade de proteína que tem o Nutrev comparado ao leite semidesnatado. Né? Uma outra coisa importante, a quantidade de gorduras, o Nutrev só tem 1,2, né, de gramas de gordura. Olha a quantidade de fibra que tem no Nutrev se comparado ao leite semidesnatado. Semidesnatado não tem nada, né, de fibras. Então, se você, por exemplo, consome o Nutrev com shake, lembra que eu falei no slide anterior que o shake ele tem 3 gramas de fibra. Quando você associa com o Nutrev só nessa refeição, você já vai ter ali 6 gramas de fibra. Já é uma quantidade muito legal de fibra que você precisa consumir no dia a dia. Só lembrando que a quantidade de fibra, né, anota aí no teu caderninho, que a quantidade de fibra que a gente precisa consumir diariamente gira em torno de 25 a 35 gramas de fibras por dia, ok? Então, se você vai consumir, um exemplo, 25 gramas de fibra, só num café da manhã, muitas vezes, um shake misturado com o Nutrev, você já está consumindo aí 6 gramas de fibra só nessa refeição. Beleza? Olha só esse estudo, pessoal, que é publicado na Nutrition Research. Esse estudo foi publicado em 2015, né, que fala sobre o chá verde. Olha o que ele fala nesse estudo aqui. As catequinas do chá verde são rapidamente incorporadas. Olha só que legal. As partículas do LDL. Para quem não sabe o que é LDL, pessoal, o LDL é uma fração do colesterol. Tá? Normalmente tem 3 frações. Quando você vai fazer o exame de colesterol, quando o médico pede, ele pede assim, colesterol total e frações. Então, uma das frações do colesterol é o LDL. HDL, colesterol bom, LDL, colesterol ruim, e tem o VLDL. Então, olha só, as catequinas do chá verde são rapidamente incorporadas às partículas de LDL e desempenham um papel na redução da oxidação do LDL em humanos. E o que isso provoca? Que a ingestão de catequinas do chá verde é eficaz na redução do risco de aterosclerose. Ou seja, aumento, né, das taxas de gordura, aumento das taxas de colesterol dentro do nosso corpo. Então, por isso que é importante a gente fazer uso não só de água, né, no processo da hidratação, mas também é muito importante a gente fazer uso de chás. Chás onde não há necessidade, muitas vezes, de você adicionar açúcares, né? Então, por isso que a gente fala muito do Herbal Concentrate, que é um produto onde a base nutricional dele é chá verde, certo? Mas existe outras ervas dentro desse produto. O chá preto, o cardamomo, malva, hibisco, cafeína, certo? Então, eu quis destacar o chá verde, né, por conta de N propriedades que o chá verde tem, não que os outros não tenham, os outros elementos, as outras ervas também têm propriedades importantíssimas, diuréticas, anti-inflamatórias, muitas vezes anti-cancerígenas, assim como o chá verde. Se você for colocar chá verde no campo de pesquisa da PubMed, por exemplo, que é um dos maiores campos de pesquisa científica do mundo, você vai achar quantidade de artigos científicos assim de grande quantidade, mostrando os benefícios do chá verde,
certo? Eu quis destacar isso aqui porque essa questão das doenças arterioscleróticas, né, as dislipidemias, são muito comuns e corriqueiras no nosso dia a dia, aumento de colesterol, triglicerídeos, né, e que podem provocar um AVC, pode provocar um infarto, e então é muito comum que isso na nossa sociedade, então por isso que eu quis destacar a importância que o chá verde e o consumo do Herbal Concentrate diariamente tem nesse contexto que nós vivemos hoje, ok? Sempre lembro a vocês, lembro do slide do segundo slide que eu mostrei a vocês, que os produtos da Herbalife não têm o objetivo de tratar, curar ou prevenir qualquer doença, beleza? Tipos de ômega 3, galera, eu vou encerrando aqui a minha apresentação, né, falando do ômega 3. Né? Para quem não sabe, pessoal, na natureza existem 11 tipos de ômega 3, porém os mais conhecidos são esses. O ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que é o que está presente ali na lentilha, né? Então, é muito comum as pessoas hoje consumirem, por exemplo, lentilha, né? Lentilha não, desculpa. Me fugiu da cabeça agora o nome, ó, perdão. Mas consumirem esses produtos achando que esses produtos eles são ricos em ômega 3. E existe dois outros tipos de ômega 3, chamado de DHA e EPA, né? Que tem esses nomes meio esquisitos aí, né? O ácido docosahexaenoico e o que é o DHA, e o EPA, que é o ácido eicosapentanoico. Qual é a diferença desses ômega 3? Que o ômega 3 que faz a ação anti-inflamatória, o ômega 3 que traz todos aqueles benefícios que a gente já conhece, anti-inflamatório, anticancerígeno, que melhora o nosso sistema vascular, são os ômega 3 provenientes dos peixes, né? Dos peixes de países frios de águas profundas, né? O ALA, o ácido alfa-linolênico, o que acontece? Quando a gente consome linhaça, pronto, lembrei, linhaça. Quando a gente consome linhaça, por exemplo, achando que ele é rico em ômega 3, uma fração, apenas 1% dele se transforma em DHA e EPA. E o ALA ele não tem uma efetividade tão grande, né, nessas ações anti-inflamatórias como o DHA e o EPA têm, né, esses óleos vindo dos peixes. E isso é muito legal, por quê? Porque o DHA e o EPA são exatamente os tipos de ômega 3 presentes no Herbalife Line. Olha esse estudo aqui que ele mostra, falando, um estudo publicado, inclusive, pela American Heart Association, que afirma que os suplementos de óleo de ômega 3 podem ajudar na prevenção de doença coronariana, morte cardíaca súbita em pacientes com doença arterial e em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, para você ver que o consumo do ômega 3 ele é fundamental e importante, tanto para a parte cardíaca, quanto para a parte vascular, né, para os vasos, para as artérias, para a veia, quanto também para a nossa saúde mental, né? Até porque tem estudos também que mostram a efetividade que o ômega 3 tem na prevenção, inclusive, de acidentes vasculares cerebrais, tá certo? Então, o Herbalife Line é um produto maravilhoso, justamente porque ele tem na sua composição esses ômega 3, os ácidos graxos, DHA e EPA, que trazem essa ação anti-inflamatória, né, que melhora o sistema cardiovascular, que melhora o sistema cerebral, trabalha na memória, né, tem essa ação. Lembra quando eu falei que a gordura visceral ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação inflamatória, pois essa gordura, o Herbalife Line, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele ajuda a diminuir os processos inflamatórios decorrentes dessa gordura visceral. Ok, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, né, você pode tirar com o seu consultor independente Herbalife, né, ele está preparado aí para te ajudar no que você precisar, né, para que você tenha o resultado que você tanto almeja. Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com o uso dos produtos. Como eu já falei, já uso há 12 anos e tive um resultado maravilhoso
com esses produtos. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, compartilhando desses conhecimentos, e espero de coração que vocês pratiquem tudo aquilo que foi colocado aqui no dia a dia de vocês e levem essa mensagem para cada vez mais pessoas. Tchau, um grande abraço a todos. E eu gostaria de chamar a nossa mestre de cerimônias, Brígida Matos. Meu caro Rony Oliveira, muito obrigado pela sua contribuição. Houve um pequeno problema com a internet da Brígida Matos, e eu gostaria de ajudá-los aqui a concluir esse nosso momento saudável. E foi uma grande satisfação tê-lo conosco aqui, dando o seu melhor, do seu conhecimento, da sua experiência, e também da nossa alegria de ter médicos com a sua atitude focada em medicina de estilo de vida, nos apoiando e compartilhando da nossa missão e da nossa filosofia. Cristiano, você pode compartilhar aí a tela agora? Rony, você precisa tirar o compartilhamento da sua tela para que o Cristiano possa... Isso! Muito bem. Está tudo ok, Cristiano? Muito bem. Então, a mensagem final que nós queremos deixar com todos vocês é, primeiro, da nossa satisfação da presença de todos os consultores que estão promovendo esse evento, dos nossos clientes que nos prestigiam com o seu foco, com a sua presença, com a sua confiança, para aumentar o seu nível de conhecimento e educação, e também os nossos convidados. E os convidados que conheceram a Herbalife hoje pela primeira vez, de uma maneira mais ampla do que aquela ideia de apenas um produto para controle de peso, pela contribuição aí do Dr. Rony. Sejam muito bem-vindos, como ele mesmo falou, procurem o consultor que o convidou para estar conosco esta noite, que ele está totalmente capacitado para dar a melhor orientação em relação aos produtos e ao programa de estilo de vida ativo e saudável. Neste sentido, para você ter acesso aos produtos e fazer parte desse programa e receber o melhor serviço de acompanhamento dos nossos consultores, vale a pena também você perguntar pelo programa do Cliente Premium, o nosso clube de vantagens com um programa de descontos progressivos, onde você vai poder adquirir os seus produtos para consumo pessoal, personalizado pelo seu consultor, e também vai poder participar de acúmulos de pontos e melhorar o seu nível de desconto e receber a melhor orientação, a melhor instrução, o melhor apoio. Fique ligado também na nossa agenda de eventos. Esse mês de agosto está cheio de oportunidades. Na próxima segunda-feira é o nosso próximo grande evento, nós chamamos de Hora Saudável, e outro grande amigo também, formação médica, o Dr. Heraldo Gadelha Júnior, estará conosco num horário um pouco diferente de hoje, vai ser às 20 horas, em rede nacional. Vocês vão poder ter acesso a essa mídia para que vocês possam colocar na sua agenda e convidar pessoas que vocês lembraram durante essa apresentação e que vocês gostariam de compartilhar esses benefícios e essa oportunidade de melhoria de qualidade de vida. Então, da nossa parte, foi um grande prazer estar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à Herbalife e até o nosso próximo encontro na segunda-feira à noite na nossa Hora Saudável. Uma excelente noite a todos.